Irmãos, no mesmo espírito do restante do culto, nós oramos para que Deus continue a falar ao nosso coração, né? Desde os tempos preliminares do culto. Então, já algumas pessoas aqui no fim da tarde já para estudar a palavra, outros para orar, outros para ensaios. E Deus já tem falado na comunhão e no que está sendo feito. E no decorrer do culto, que Deus mais uma vez fale ao nosso coração, à nossa vida pela sua palavra. Amém? Hoje eu quero falar acerca de algo do qual não se pode escapar. Algo do qual não há escapatória. Não adianta você tentar fugir, porque não vai dar. Se você é homem, você está pensando, ele está falando da barriga, ele está falando da calvície. Se você é mulher, ele deve estar falando da celulites, que não dá para fugir. Se você é palmeirense, você está pensando na Série B, né? Porque ganha, sai, depois volta. Vamos abrir a Bíblia em Tiago, texto da sequência, capítulo 5, versos 10 e 11. Eu gostaria de ler com a igreja. Carta de Tiago, capítulo 5, e eu vou ler com os irmãos os versos 10 e 11. A minha versão, a NVI, está no projetor, se você quiser acompanhar, e diz o seguinte: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Eu vou ler de novo, verso 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Hoje eu vou falar, meus irmãos, acerca do sofrimento. Tiago fala para que nós tomássemos como exemplo de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência diante do sofrimento, na realidade do sofrimento, na condição de sofrimento. Nós tomarmos esses profetas que falaram no passado como exemplo. E como eu já falei, do sofrimento não se foge. Eu gostaria de falar abordar 4 aspectos diferentes acerca do sofrimento. E o primeiro deles é de que do sofrimento não se foge. Uma pessoa que tem temor de Deus, ou uma pessoa que não tem temor de Deus, todo e qualquer ser humano da face da terra que existe e que já existiu, sofre. Sofrimento é algo do qual não se foge. Desde que Adão tomou do fruto que a mulher dele pegou e comeu, e ali o pecado foi introduzido no mundo, desde então todos sofrem. E eu e você sofremos. É por isso que Jesus diz lá em João 16,33, que não está na projeção: no mundo vocês terão aflições. Não se esqueça disso. No mundo você vai ter aflições.
Não há escolha, não se foge do sofrimento. Vai sofrer. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte: o que você pode, em alguns momentos, escolher é a causa pela qual você vai sofrer. Qual é a causa que te traz sofrimento? Os sofrimentos da tua vida, eles estão investidos em quê? Qual vai ser o fruto desse sofrimento do qual você não pode fugir? As preocupações, as aflições, as angústias. São por quê? Então, pegando a brincadeira que eu já peguei no início, o sujeito briga em casa, o sujeito se priva para poder guardar lá um dinheiro, para viajar, para acompanhar um time de futebol. E aí ele entra em conflito com a esposa, por conta do recurso do lar que está sendo tirado, porque ele quer sair viajando acompanhando um time de futebol. E aí ele vai lá, e aí ele passa por desconforto na viagem que ele faz. E às vezes ele priva os filhos da companhia dele, porque ele quer ficar acompanhando um time de futebol, e lá comemorando e gritando quando ganha, e chorando e se entristecendo quando perde, e ficando de bico quando perde. E aí a vida dele, ele vai investindo o sofrimento das preocupações, as coisas que ele tem que pensar, as questões que tocam a família dele, o casamento. A causa pela qual ele está preocupado é um time de futebol. Ou, como não é também incomum, você vê lá quando chega a época do carnaval, tem o desfile, e aí chega lá no final da apuração, vira e mexe, tem um lá chorando, né? Poxa, a gente trabalha o ano inteiro, e fica lá no barracão, fazendo isso, fazendo aquilo, e chega no final, os caras vão aí e metem a mão na gente, né? Porque a escola não ganhou, porque a escola foi rebaixada. Não é comum ver isso aí? O sujeito vai dedicar a vida inteira dele, ou por causa de um time de futebol, ou por causa de uma escola de samba, ou, se a gente quiser pensar aí no mundo que não nos pertence, né? Como um grande bilionário aí do Brasil, que agora está perdendo a sua fortuna, ele havia estabelecido alguns anos atrás que ele queria ser o homem mais rico do mundo. O alvo da minha vida e as minhas preocupações e angústias, as minhas aflições, as questões das minhas relações interpessoais que vão me fazer me preocupar, que vão me trazer sofrimento, para que é? Para eu ser o homem mais rico do mundo. Essa é a causa da minha vida. Então, meus irmãos, eu e você, nós não podemos fugir do sofrimento, da realidade do sofrimento. Você não foge e eu não fujo. Mas nós podemos, de alguma forma, em alguns momentos, escolher a causa pela qual nós vamos sofrer. Isso já dá um alento, não dá? Poxa, eu posso sofrer por questões justas, legítimas. Coisas pelas quais vale a pena sofrer. Essa é a boa notícia. Mas não se anime muito, que eu já vou te dar uma outra notícia ruim. Até quando você viver para uma causa boa, você vai sofrer. Então, eu quero construir para mim uma família abençoada, ótimo, uma boa causa para você estar investindo a tua vida e estar sofrendo dificuldades, privações, é uma boa causa, mas você vai sofrer. Eu quero constituir para mim uma carreira, eu não quero me perder aí na vida, né? Como às vezes jovens e tal. Eu quero constituir para mim uma carreira, vai sofrer. Eu quero constituir para mim um histórico de serviço na igreja. Eu gostaria de estar lá na igreja servindo e doando os meus dons e talentos para estar servindo na causa de Cristo e para estar abençoando vidas e para que Deus também me abençoe e para que excelente causa, vai sofrer. Não há, meus irmãos, como fugir do sofrimento. Podemos sim escolher uma causa, e essa é a questão, é a causa, que é o que Tiago diz. Ele fala assim: irmãos,
Tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Vocês notaram a sutileza? Ele não está dizendo o seguinte, meus irmãos, olhem as outras pessoas e aprendam com o sofrimento delas. Ele não está dizendo isso. Olhem para a vida, olhem para as pessoas ao redor, percebam que elas sofrem. E aprendam vocês mesmos com esses sofrimentos. Ele não diz isso, ele diz o seguinte: olhem para os profetas que falaram em nome do Senhor e aprendam deles essa experiência de sofrimento, de paciência diante do sofrimento. A grande questão é a causa. Os profetas sofreram pela causa. E quando o Tiago diz para a igreja, olha, aprendam com os profetas, está dizendo o seguinte, meus irmãos, olha, aprendam que a causa em que vocês estão investindo a vida de vocês, ela envolve sofrimentos, mas aprendam com a experiência de paciência dos profetas, porque eles sofreram também, só que eles sofreram por uma causa, por isso vocês devem aprender. Então a grande questão, meus irmãos, é a causa. Felizes, por isso a gente chega a essa conclusão, felizes os que têm uma causa nobre pela qual podem sofrer. Sofrer você vai. Agora pense se na tua vida há causas. Não, eu sofro. Mas eu sofro porque eu estou constituindo para mim um casamento íntegro, uma relação conjugal íntegra. Eu sofro, mas eu sofro porque eu quero colocar os meus filhos no caminho do Senhor. Eu sofro, mas eu sofro lá na igreja e doando de mim para a causa do reino. Eu sofro, mas eu sofro lá no meu trabalho, mostrando para as pessoas os valores do reino, os valores do evangelho. Eu sofro injustiça, eu sou zombado, eu faço coisas diferentes do que as pessoas fazem, e eu sofro, mas eu sofro por uma causa. Feliz é aquele que sofre pela causa do evangelho. Amém? Então não há como fugir sobre o sofrimento. Não há como você fugir dele. Há como você escolher uma boa causa pela qual sofrer. Outra coisa sobre o sofrimento é de que é um legado de Jesus para nós, algo que Jesus deixou para nós. Preste bem atenção. Não há cristianismo sem sofrimento, porque cristianismo é seguir Jesus e Jesus veio para sofrer. Não há cristianismo sem sofrimento, porque cristianismo é seguir Jesus e Jesus veio para sofrer. Eu mostro para você, eu fiz uma seleção aqui de 3 versos que mostram que Jesus veio para sofrer. Ele não veio para aproveitar nada. Ele não aproveitou nada. Ao contrário, ele estava bem, como diz lá em Filipenses 2. Ele deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo, assumiu forma de servo e foi obediente até o fim. E o fim dele foi morte de cruz. Então Jesus não aproveitou nada, ele veio para sofrer. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. Como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Ele veio para quê? Para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para dar a vida, ele veio para morrer, ele veio para sofrer. Um sofrimento que eu diria definitivo. Veio para morrer. Lucas 9, 57 e 58. Quando andavam pelo caminho, um homem me disse, falando para Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu, tem certeza, meu filho? As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Você quer me seguir? Pensa bem se você quer me seguir. Eu não tenho nada. O legado de Jesus é um legado de sofrimento. O que ele deixa para os seus discípulos é um legado de sofrimento. Ele veio para sofrer. Outros homens de Deus aceitaram esse legado de sofrimento. Olha o que Paulo diz.
Agora, ele falando para a igreja em Colossos, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo diz o seguinte, meus irmãos, ainda faltou sofrimento para Jesus sofrer, ainda faltaram injustiças, ainda faltaram insultos, zombarias. Eu passo por isso em favor de vocês. Ele topou o legado de sofrimento. E eu não coloquei aqui porque é enorme. 2 Coríntios 7, quando ele fala, olha, eu sofri açoites, eu sofri naufrágios, eu fui preso. Não está lá, tá? Mas é assim, eu comi o pão que o diabo amassou. Eu sofri. Mas, homens de Deus, os discípulos de Jesus, olha só, depois disse, Jesus, aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. E os discípulos disseram, mestre, há poucos judeus que tentaram apedrejar-te, assim mesmo vais voltar para lá? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. A gente só lembra do Tomé incrédulo, lá no fim, fala, não, o Senhor não vê lá os buracos, então eu não vou acreditar. Quando Jesus falou, vamos voltar para a Judéia, e os discípulos, Senhor, se você voltar para lá, você vai morrer, nós vamos morrer também, porque o pessoal lá queria te pegar. Aí tem um intervalo ali que eu não coloquei, eles discutem, e Tomé diz o seguinte, gente, vamos morrer, vamos voltar para morrer com ele. Se essa é a causa que nós investimos na nossa vida, se nós deixamos para trás nosso trabalho, um convívio mais próximo com a nossa família, largamos tudo isso, e essa é a nossa causa, vamos morrer pela causa. E quando eu penso hoje, irmãos, o cristianismo, lá nos primeiros séculos, houve pessoas que sofreram as últimas consequências por conta do Evangelho. O sofrimento delas foi as últimas consequências. Então morreram em arenas, morreram em coliseus por conta do Evangelho. Não podiam manifestar publicamente a sua fé, não podiam dizer em público que eram servos de Jesus, sob risco de serem mortas. Aceitaram esse legado de sofrimento, essa é a minha causa, se eu tiver que morrer por ela, eu vou morrer por ela. Eu dou graças a Deus que hoje, e eu acredito que você também dê, eu dou graças a Deus porque nós vivemos em um país livre, onde há liberdade de culto, em que nós podemos abrir a porta de um templo e cultuar o Senhor com liberdade sem que ninguém nos importune. Ao contrário, às vezes a gente toca tão alto que somos nós que importunamos os vizinhos. Mas, não que eu ache que nós devêssemos viver uma realidade de sofrimento como viveram outros cristãos, não é isso. Mas, por outro lado, às vezes eu vejo um cristianismo contemporâneo em que não há disposição para se sofrer. Não há prontidão para se sofrer. Não há essa disposição espiritual assim, Senhor, se é isso mesmo, é isso mesmo. Para usar uma terminologia muito característica da Bíblia, Senhor, se esse é o cálice que eu tenho que beber, eu bebo. Se essa é a minha porção, eu fico com ela. Eu vejo, meus irmãos, ao contrário, quando eu olho para a realidade cristã evangélica brasileira, eu vejo um negócio que assim, não é a vitória, não há essa disposição para se sofrer, não há. Eu repito, eu não estou dizendo que o cristianismo tem de ser, não, você tem que ir lá, você tem que ser uma desgraça, você tem que ser cheio de problema. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que não há prontidão para, como eu disse já, em se beber um cálice, em se tomar uma porção que é sua. E isso parece ser contrário ao legado que Jesus deixou, de se aceitar o cálice. Que é o que ele falou, Senhor, se puder passar, Pai, se puder passar, se não der. Ele diz, seja feita
a tua vontade. Aí você pode pensar o seguinte: mas, pastor, a vida que Cristo nos dá não é uma vida que tem que ser de alegria, não é uma vida que tem que ser de paz. Sim, sim. Porém, essa alegria e essa paz, meus irmãos, elas existem por conta das nossas esperanças, das coisas pelas quais nós esperamos. Porque aqui no mundo, Deus nos abençoa, abre e fecha portas, sim, concede e retém, sim. Mas a experiência do mundo é uma experiência em que nós vamos ali juntos, de braços dados, trocando dores, aflições, preocupações, alegrias, e vamos junto como igreja, nesse mundo que pertence ao maligno, lá de 1 João 5,19. É um mundo em que nós teremos aflições. Temos alegrias? Temos. Agora, o legado do cristianismo é um legado em que um legado de disposição a sofrer, de completar em nós o sofrimento de Cristo. Tem um autor que eu gosto muito, e ele cita um outro autor que eu não gosto tanto. Eu pensei em um livro do Brennan Manning, A Assinatura de Deus, uma frase do Bonhoeffer, que é um autor que eu não gosto tanto. O Bonhoeffer é um servo de Deus, morreu pela causa do Evangelho na época do nazismo. Um homem como poucos. Um homem como poucos. Ele como autor eu não gosto muito. Mas aí tem uma frase dele no livro do Manning, que é o seguinte: o Bonhoeffer diz que quando o Espírito de Jesus chama alguém para segui-lo, ele está dizendo o seguinte: venha sofrer comigo. Quando o Espírito de Jesus chama uma pessoa, ele não está dizendo: olha, venha aproveitar para você experimentar as grandes alegrias. O teor do chamado de Cristo é esse: venha sofrer comigo, venha carregar uma cruz. A vida cristã é uma sequência sistemática, constante, perene, carregar de cruz. Quando Jesus está chamando, ele está chamando assim: olha, venha sofrer insultos, venha sofrer zombarias, venha pensar de um jeito diferente do que você pensava antes. Venha para uma vida em que você vai se contrariar o tempo inteiro, que você queria com o que você deve. Essa é a essência do chamado: venha sofrer comigo. E às vezes eu fico pensando que quando eu olho para o nosso cristianismo evangélico contemporâneo, eu vejo uma pouca disposição para se sofrer. Eu vejo ao contrário, pessoas assim: não, eu quero. Poucas pessoas dispostas a se doar. Não, eu vou me doar por essa causa, eu vou me doar pela causa da igreja, eu vou me doar pelo meu casamento, eu vou me doar pelos meus filhos, eu vou me doar por isso, eu vou me doar pela minha integridade, eu vou me doar. Não, eu quero. Quando o legado de Cristo é um legado de sofrimento. Então tem a frase que eu deixei, né? Quando o Espírito de Jesus chama uma pessoa a segui-lo, ele diz: venha sofrer comigo. Venha sofrer, você topa, você aceita? Esse é o legado de Jesus. Continuando sobre o sofrimento. O sofrimento ele deve ser encarado com paciência. Voltando aí ao verso, não precisa o Anderson. Voltando ao verso 10, ele diz aí: tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência no sofrimento. O sofrimento ele deve ser encarado com paciência. Seja paciente no sofrimento. Meus irmãos, cada vez mais na nossa sociedade as pessoas não têm paciência para processos. Não há paciência para processos. Então as pessoas abandonam cursos, as pessoas abandonam tratamentos.
ou tratamentos curatórios, né, ou tratamento de recuperação. As pessoas abandonam dietas. Eu não estou falando sobre você, não se preocupe. As pessoas abandonam sonhos. As pessoas abandonam as coisas que envolvem processos, porque elas não têm paciência para processos. Elas querem que seus sofrimentos sejam resolvidos num passe. Estava assim e agora está assado. Pronto. E alguém já me perguntou o seguinte: pastor, às vezes eu vejo essas igrejas, essas mega igrejas, apesar de escândalos, elas lotadas. Eu não entendo isso. O sujeito vê lá na TV, vê no YouTube, vê no rádio, vê em todos os lugares o que está acontecendo lá dentro daquela tal igreja, os bastidores, conhece a intenção do coração do líder, e as igrejas estão cheias, pastor, eu não entendo. Aí eu digo assim, eu entendo. Sabe por quê? Porque lá há uma promessa de acabar com o sofrimento dela de um dia para o outro. Há uma promessa de acabar com o sofrimento financeiro dela de um dia para o outro. Há uma promessa de acabar com o sofrimento físico dela de um dia para o outro. Há uma promessa de cessar a desarmonia familiar que reina na casa dela de um dia para o outro. Porque as pessoas não têm paciência para passar por processos. Quando Tiago diz que nós devemos tomar os profetas como exemplo de paciência diante do sofrimento, tem que ser paciente. E as pessoas, em vez de se lançarem a processos, elas querem paz. Aí elas vão procurar uma instituição, um estabelecimento religioso, em que haja ali um religioso de alta patente, uma alta patente. Então não adianta ela querer uma oração lá do obreiro, madeirada, não. Tem que ser uma oração forte, que é o igrejês da reza brava, né? Que a gente brinca, né? Então, ô pastor, dá para fazer uma oração forte aí? É reza brava. E tem que ser do cara, porque as pessoas não querem processos. Elas abandonam. Pelo amor de Deus, eu não quero julgá-los, tá? Eu não quero julgá-los. É um exemplo muito próximo de nós. Quando o Jorge começou o curso de alemão, não cabia na sala, né, Jorge? Lotado. Aí o que acontece? Por circunstâncias diversas, um vai deixando, outro vai deixando, outro vai deixando. Hoje é muito mais reduzido. E isso acontece em tudo, né? Acontece na academia, acontece no isso, acontece no... Processo complicado. As pessoas não estão dispostas. E aí quando nós estamos falando de sofrimento, as pessoas não estão dispostas a, em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, estarem ali aplicando, investindo os valores do reino de Deus e orando para aguardar para ver que fruto vai dar. Então é ou o marido ou a esposa que não está disposto a estar respondendo ali em mansidão às afrontas, em paralelo orando. Eu falo, eu vou pela oração transformar o coração do meu esposo ou da minha esposa. E eu vou implantar aqui os valores do reino de Deus. E eu quero ver o resultado que isso vai dar. É a pessoa que não está disposta a estar olhando para a vida dela em todos os sentidos. Vida familiar, vida financeira, e falar, não, eu vou aplicar aqui os valores do reino, eu vou procurar agir aqui, e eu tenho um processo, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. As pessoas querem o passe. Por isso que Tiago fala, olha para os profetas, e diante da realidade do sofrimento, veja o exemplo de paciência deles. Então, o sofrimento ele deve ser encarado com paciência. Olha só o que Paulo diz aos romanos: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração.
Sejam pacientes. Vai sofrer? Vai. Você pode escolher a causa pela qual você vai sofrer. E você é um legado do cristianismo e você tem que ser paciente. Foi assim que os profetas viveram e é assim que nós devemos viver também. Então, a paciência é uma virtude fundamental na caminhada cristã. Se você quer ser um cristão, você tem que ser paciente. Eu ouvi uma frase de uma pessoa que eu conheço falando a respeito de uma terceira, que essa terceira disse o seguinte: bom, falaram que quando eu fosse para a igreja a minha vida ia mudar, só que eu ainda estou esperando mudar. Ainda não mudou não, quero só ver se isso aí é... Então não é a pessoa querer aplicar os valores do reino e falar assim, eu quero ver transformação. Não, alguém tem que vir aqui, fazer uma oração e a coisa tem que resolver. Eu não estou vendo mudança não. Então na caminhada cristã é preciso ter paciência. Por último, meus irmãos, o sofrimento ele será recompensado. Amém? Aí é bom, hein? Aí é bom. Domingo à noite o pastor vem aqui e fica falando de sofrimento, que é assim mesmo, que tem que aguentar. Sofrimento será recompensado. Eu diria o seguinte, será bem recompensado. Bem recompensado. Olha só o que diz Romanos 8,18. Paulo fala para a igreja em Roma. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Amém. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, aceitou esse convite, ó, vem sofrer comigo. Se aceitou? Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Amém? Amém. Sofrimento, ele é recompensado. Sofrer em Cristo vale a pena. Em Cristo vale a pena sofrer. Sofrer lá pelo time de futebol não vale a pena, não vai dar em nada. Sofrer lá pela escola de samba, sofrer pela maior fortuna do mundo não vai dar em nada. Sofrer em Cristo vale a pena. Senhor, eu estou aqui sofrendo porque eu sou teu discípulo. Eu não mandei tudo às favas porque eu sou teu discípulo. Eu não estou dando outros direcionamentos na minha vida porque eu sou teu servo. Saiba que esse sofrimento, ou desse sofrimento, você vai colher os frutos. Essa é a promessa do Senhor para nós. Amém? Amém? Eu gostaria de fazer uma ressalva em relação ao exemplo que Tiago usa. Que ele diz o seguinte, ó. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, que é a parte C do verso 11 que nós lemos. Ele fala ali sobre o exemplo de Jó. E eu queria dizer que o exemplo de Jó na palavra, falamos sobre isso hoje na nossa classe de estudo, a classe de liderança. Há de se compreender, há de se entender como interpretar a palavra. O livro de Jó não vai ensinar de que o que você perde, Deus te dá em dobro. Você fala assim, a joia foi assim. Então, Deus tirou tanto de Jó e deu para ele em dobro. O livro de Jó, a essência, é a recompensa daquele que espera no Senhor. Eu não sei porque que colocou lá, Deus sabe, né? Porque está lá no fim da história que ele ganhou o dobro. Porque às vezes a vida é assim, às vezes não é. Agora, o livro de Jó fala acerca da recompensa daquele que espera pacientemente no Senhor. E isso nós podemos esperar. Amém? Amém. Para o fim da nossa corrida, para o fim da nossa espera, para o fim da nossa caminhada. Nós somos abençoados? Somos. Na nossa vida, nós pedimos e Deus atende? Sim. Colocamos questões e causas e Ele nos atende? Sim. Agora, nós não podemos tirar da nossa mente que o nosso grande prêmio é como diz Paulo, é a coroa celestial que Deus prometeu àqueles que amam a sua vinda. Esse é o nosso grande prêmio. Essa é a nossa grande recompensa. Porque os sofrimentos, eles vão continuar até o fim da vida. De todas as naturezas. Sofrimento de ordem sentimental, sofrimento de ordem familiar, sofrimento de ordem financeira, sofrimento de ordem de
sonhos e realizações, todo tipo de sofrimento nós vamos continuar tendo. Não vai chegar uma hora em vida em que Deus vai falar assim, ó, para você acabou o sofrimento, fulano, agora para você é só alegria. O sofrimento vai nos acompanhar. Agora, a promessa do Senhor em Cristo é a nossa coroa celestial. Essa é a paga, essa é a recompensa do nosso sofrimento, se nós perseverarmos, amém? Então diz aqui, para concluir, seremos recompensados se completarmos a nossa carreira. Tem que completar a carreira. Por isso que ele fala, tomem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência durante o sofrimento, porque eles completaram a carreira. Então se eu posso propor, se eu posso sintetizar tudo que eu falei aqui hoje à noite em uma frase, pudesse deixar para você, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, entenda que o sofrimento faz parte da vida. Entenda isso. O sofrimento faz parte da vida. Nós sofremos com Cristo, sim. Ele nos consola e nos conforta, sim, mas faz parte. Ele está ao nosso lado. Citei de novo isso hoje na classe de escola, na classe de estudo de manhã. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque está comigo. Eu passo, mas o Senhor está comigo. Então, em primeiro lugar, o sofrimento, ele faz parte da vida. Em segundo lugar, seja paciente, tenha paciência. Talvez, isso é algo que compete ao Senhor. Talvez o sofrimento dure mais do que você gostaria que fosse durar. Isso compete ao Senhor, não compete a ser humano algum. Seja paciente, porque no final, e aí eu quero concluir, você será recompensado. Se a causa do teu sofrimento for Cristo, se você aprender a sofrer por Cristo. Amém? Vamos orar, convido você a fechar os olhos. Deus eterno, nós nos colocamos aqui nessa casa de oração, Senhor, para aprender da Tua palavra, para escutar dos Teus ensinamentos. Em primeiro lugar, Senhor, nós pedimos do Teu conforto. Alguns que sofrem menos, outros que sofrem mais, causas que são mais simples, causas que são muito mais complicadas, mas nós colocamos todas diante do Teu altar. E na verdade nós já sabemos, Senhor, que elas já estão ali, Senhor. Nós só reforçamos o fato de que estão, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus, Senhor. Todas as nossas causas nós colocamos diante de Ti, Senhor. As nossas esperanças, Deus, são colocadas diante de Ti. Pedimos que nos fortaleça, pedimos que nos ensine a cada dia, Senhor, a caminhar. Pedimos que o Teu Espírito conforte o nosso coração. Pedimos que a Tua igreja seja um lugar, Senhor, um ambiente, uma atmosfera, Senhor, de refrigério, de renovo para aqueles que sofrem. E nós agradecemos porque sabemos que o nosso sofrimento não é vão. Pedimos que fortaleça aquele que está enfraquecido, aquele que já está sem forças, que a Tua força, Deus, seja renovada na nossa vida. Possamos caminhar, como diz a Tua palavra, Senhor, olhando para o alto, olhando para Ti, olhando para as bênçãos espirituais que nos aguardam, Senhor. Deus eterno, obrigado pelo Teu amor. Nós agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.